Olá, meu nome é Fernando Serra, eu sou professor do PPGA, que é o mestrado e doutorado em administração da Uninove, e colaboro com o mestrado em sustentabilidade. Aliás, eu queria começar por aí. Por que é tão importante a sustentabilidade? Vou mostrar já pela importância da sustentabilidade nos nossos programas de estrito senso, de mestrado e doutorado. Nós temos um programa de gestão de sustentabilidade e temos um programa começando agora que se chama Cidades Inteligentes e Sustentáveis. Por quê? Porque a sustentabilidade ela é talvez o maior desafio para o futuro das nossas gerações. Imaginando que você, eventualmente sendo um jovem, tá, tem a perspectiva de durar 120, 130 anos de idade, esse é um problema que vai afetar você diretamente, e não só aqueles que já são mais velhos e estão aqui. Então, se você pensar imediatamente na sua vida, você já tem que pensar em sustentabilidade. Então, eu vou falar sobre o desafio da sustentabilidade e as empresas. Nesse desafio, tá, eu queria passar nossa agenda para falar a importância da sustentabilidade, né, já falei dos mestrados e doutorados da Uninove, a sustentabilidade na sua vida e na sua carreira, e a sustentabilidade às futuras gerações. Tá? Então, começando um pouco por essa introdução, a sustentabilidade ela é muito importante porque a nossa vida e a nossa relação com o planeta mudou muito. Tá? Para ter uma ideia, só para ter uma ideia, a medicina conseguiu resolver, junto com as autoridades governamentais, todo o problema de doenças graves, vamos dizer assim, epidemias, praticamente, que aconteceram por causa da urbanização. Hoje em dia, já fica muito difícil, porque um dos maiores problemas, por exemplo, de doenças que vêm da urbanização são os engarrafamentos. O fato de você passar num engarrafamento todo dia, estar lá engarrafado, eventualmente dirigindo, faz com que você tenha uma possibilidade de 2% a mais de ter um ataque cardíaco. Então, para ter uma ideia como esses problemas ficaram complexos. O outro aspecto importante é que a gente tem, como eu falei, tem 2 mestrados ligados à sustentabilidade, com a tendência a um doutorado também, é que sustentabilidade é um tema transversal, ele é multi e interdisciplinar, então ele abraça uma série de oportunidades de carreira que estão em crescimento. Tá? Não só você que é da engenharia, eventualmente, e pode trabalhar tecnicamente com sustentabilidade, tá? Trabalhando em licenciamentos ambientais, em construir equipamentos para respeitar o meio ambiente e daí por diante. Por exemplo, hoje os produtos já são construídos de certa forma, alguns para o desmonte, para eles serem reciclados, que é o caso, por exemplo, a BMW tem um programa muito forte disso. Por exemplo, o programa da Latasa de recolher as latas no Rio de Janeiro também é um programa forte nesse sentido. Mas também você tem oportunidades na área de direito, a medicina vai mudar em função das doenças ligadas aos problemas ligados à sustentabilidade. Tá? A química tem um trabalho muito grande, tá? A indústria de farmácia, a indústria farmacêutica. Então, praticamente todas as carreiras, elas de certa forma vão ser influenciadas pela sustentabilidade e novas formas novos trabalhos e oportunidades de desenvolvimento futuro vão acontecer. A gente tem que lembrar que esse é um problema que não se reverte em pouco tempo. Então, ele é uma oportunidade de carreira e, de certa forma, ele é quase que um dever, uma obrigação nossa em pensar como é que a gente garante o país, o Brasil e o mundo, o planeta para o futuro. Quando a gente pensa em futuro, a gente pensa, as pessoas em geral passam a dizer o futuro só a Deus pertence. Mas existem aspectos, existem coisas que a gente pode prever. Então, a gente pode pensar no futuro que já aconteceu, ou seja, quais são as tendências que aconteceram e que não mudam para os próximos 20, 40, até mais anos. Uma das tendências de futuro é uma tendência populacional. Dentre dezenas de previsões que a gente pode fazer em relação a essa tendência populacional, eu acho que uma tendência importante é o fato de que a população do mundo aumenta. Tá? E essa população do mundo, ela aumenta onde a população é mais pobre. Como ela aumenta onde a população é mais pobre, essa população em geral é onde você tem poluição por falta de educação, por falta de conhecimento e pela necessidade também. Tá?
Por outro lado, tá, essa população mais pobre consome muito pouco. E quem consome muito é a população desenvolvida. Então, uma pessoa de um país desenvolvido chega a consumir 35 a 40 vezes mais do que uma pessoa de um país subdesenvolvido. Então, a gente pode dizer que o mundo crescendo, tá, como população, ele já é problemático para a sustentabilidade do planeta. E o fato do teu bem-estar social, do fato de você ter mais dinheiro, cria também um problema enorme de sustentabilidade, porque você passa a ter mais coisas, a consumir mais. Também, uma outra coisa que vai acontecer é que você vai viver mais. Nós vamos viver mais. Um jovem de 20 anos, a estimativa dele hoje é que ele chegue a viver 120, 130 anos, com aspectos que a gente chama de singularidade, que é a mistura do homem com a máquina, desenvolvimentos tecnológicos, que vão fazer com que você consiga ter uma vida saudável ao longo de 120 anos. Isso tem diversos problemas, por exemplo, você tem que ter uma carreira por 120 anos, dificilmente você vai trabalhar na mesma empresa, porque a maior parte das empresas dura no máximo 40 anos. Mas isso também quer dizer que você vai ter que se preocupar mais com a sustentabilidade do planeta e que você vai ter que mudar o seu modo de vida. Por exemplo, a gente pela primeira vez em muitos anos tem uma crise hídrica em São Paulo. O que você mudou no seu banho? Possivelmente nada. Mas países como a Austrália, em que você já tem problema de água potável, os banhos são monitorados dentro de casa. As pessoas demoram um pouco tempo dentro de casa. Em países da Europa, em que o custo da água e o custo da energia é muito caro, também, as pessoas monitoram seus banhos. Então, elas tomam banho não para relaxar, para ficar lá refrescando, elas tomam banho por uma questão de higiene. Então, todos esses hábitos são hábitos que aos poucos vão mudando na nossa vida. Então, você vai viver muito, vai consumir muito, porque o seu padrão de vida vai melhorar, e aqueles países menos favorecidos estão queimando árvores, cortando florestas, o que também é ruim para a sustentabilidade do planeta. Então, isso é muito difícil de reverter. É muito difícil a gente reverter a natalidade de um país subdesenvolvido, ou menos desenvolvido, ou pouco desenvolvido, onde essa poluição mais danosa em termos de meio ambiente, sob o ponto de vista de recursos naturais, vai acontecer. Tá? E a maneira disso acontecer não é fazendo controle de natalidade, proibindo nascer filho, tá? É dando educação e, sobretudo, educação às mulheres. Tá? Então, minha avó teve 16 filhos e casou com 15 anos. A minha mãe já teve 2 filhos só e a maior parte dos pais dos meus amigos tiveram, no máximo, 4 filhos. E quando você olha um jovem como um jovem moderno, eventualmente uma pessoa como as pessoas têm menos de 2 filhos. Isso quer dizer que a população brasileira, conforme você vai tendo instrução, a mulher vai tendo instrução, ela decresce. Por quê? Minha avó teve 15 anos e só estudou até os 12 anos de idade. Se ela fizesse o 2º grau, possivelmente ela tardaria a natalidade, tardaria para casar. Quando ela faz o ensino superior, ela tarda mais ainda para casar e daí por diante. Então a gente vê, conforme a mulher ela ingressa no mercado de trabalho e ela estuda mais e chega a fazer pós-graduação e se estabilizar no trabalho, ela tende a ter filhos depois dos 30 anos. Isso vai fazer com que a quantidade de filhos decresça para 1, 2 ou eventualmente até nenhum filho. Isso faz com que a população brasileira e a pirâmide etária brasileira mude fortemente. Então, o Brasil é um país que daqui a 20 anos, no máximo 30 anos, começa a decrescer a população e um país que começa a ter mais idosos. Isso traz uma série de desafios para as empresas, mas isso traz fundamentalmente um desafio de sustentabilidade para o país. Tá? Não só por uma questão de mão de obra, tá? Mas também porque com a tendência dessa população ter mais educação, ter melhor padrão de vida, ela vai consumir mais. Tá? Outra tendência é uma tendência de tecnologia. Tá? Então, se nós pegarmos a tecnologia e o ritmo que as inovações acontecem, inovações, por exemplo, digitais, por exemplo, que são as que mais impactam vocês no dia a dia, elas mudam completamente a natureza das empresas e mudam completamente a natureza da nossa forma de viver e de como a gente vai viver. Por exemplo, tá, se você pensar em monitoração, hoje a gente já tem condições de monitorar onde tem queimada nos países, em que, pensando em sustentabilidade, isso modifica totalmente a tua relação com o meio ambiente, com o dia a dia. Você pode medir, por exemplo, se uma água está potável ou não potável, transmitir dados facilmente do que está acontecendo em termos de poluição ou de degradação, denunciar
aspectos de sustentabilidade também, isso não levando isso para outras tendências também. Então a tecnologia é um outro fator que vai impactar fortemente a gente, e a tecnologia possivelmente é o fator mais importante para nós resolvermos o problema de sustentabilidade, já que vai ser muito difícil a gente reverter o problema de população. E por último, né, o próprio meio ambiente. Tá? Então se a gente pensar, para a gente pensar a Terra de outra maneira, tá? Imaginar quanto tempo a gente vai levar para que o planeta volte e retorne a ser sustentável, a gente vai precisar de muito tempo para fazer isso acontecer. Então isso quer dizer, para a gente reverter o que a gente já fez, a gente demora ainda muito tempo. E o desafio ambiental é enorme. Nesse gráfico, ele é um estudo que ele tem duas dimensões e ele examina crescimento econômico e meio ambiente e sustentabilidade e vantagem competitiva, e do outro lado, aspectos ligados a alerta, custos e riscos da não sustentabilidade e valor dos bens e serviços ambientais. Isso foi uma pesquisa feita no mestrado de sustentabilidade. Nós pegamos todos os artigos científicos que tinham sido publicados em periódicos acadêmicos, em revistas acadêmicas que são muito bem reconhecidas no mundo e que focam fundamentalmente em sustentabilidade, que são 4 na área de administração, e fomos ver o que esses pesquisadores estavam estudando. Nós examinamos 3.606 artigos e mais de 20.000 referências desses artigos, trabalhos que eram citados dentro. Esses trabalhos foram classificados estatisticamente, nós fizemos análises fatoriais, fizemos mapas e encontramos então três grandes áreas de estudos em sustentabilidade. Crescimento econômico e meio ambiente, em que a gente está preocupado em entender em que condições econômicas a sustentabilidade pode ser afetada ou ela pode ser melhorada. Sustentabilidade e vantagem competitiva, como é que a empresa está sendo estudada e pensada em relação à sustentabilidade. E alertas, avaliação da sustentabilidade, custos e riscos da não sustentabilidade, valor dos bens e serviços ambientais, para tentar entender e alertar os problemas de você ter não sustentabilidade, como é que você pode avaliar um projeto sustentável e, sobretudo, que é muito difícil a gente avaliar um projeto sustentável quando o planeta trabalha a sustentabilidade para a gente também. Então, de certa forma, o ar está sendo limpo pelo planeta, materiais estão sendo absorvidos pelo planeta e pelo oceano, pela Terra e daí por diante. Então, o planeta também está trabalhando, então fica muito difícil a gente medir isso. Então, pensando nessas áreas, tá, existe uma crescente crença de que as empresas é que vão resolver o problema de sustentabilidade do planeta. Mas a gente vai discutir isso um pouquinho, vai ficar uma pergunta para vocês no final, mas dificilmente as empresas sozinhas vão conseguir fazer isso. Tá? Por quê? Porque cada vez mais as empresas pensam no curto prazo. Elas pensam em crescer, dar lucro, ganhar dinheiro agora, e dificilmente elas conseguem equilibrar esse curto prazo com projetos de longo prazo, como são os projetos voltados para o meio ambiente, que podem ser projetos de 10, 15, 20 anos à frente. Só para ter uma ideia daquilo que eu falei, em 1996, um americano, tá, ele consumia, tá, muito mais do que um indiano. Tá? Então, você precisava de 12,2 acres de plantação, por exemplo, ou de terra, para suprir as necessidades de um americano. Quando você pensa num holandês, você precisaria de quase 9. E quando você pensa no indiano, você precisaria de 1. Então, para você ver, só para suprir necessidades básicas, um americano, em 1995, 96, ele consumia 12 vezes mais do que um indiano. Mas o que aconteceu de 97 para cá? Em 97 para cá, toda a Índia e toda a China passaram a consumir produtos. Tá? Então, imagina que só comer carne e comer frango, por exemplo, o quanto isso aumenta a necessidade de gerar aves, de gerar rebanho para alimentar, por exemplo, os chineses. Tá? E frango para a Índia, né, de certa forma, e peixe e outras coisas que não ofendam a religião principal deles. Mas se for só você imaginar o rebanho de gado, o quanto ele tem que aumentar e quanto ele tem que gerar, tá? Só isso afeta fundamentalmente a sustentabilidade do planeta pela quantidade de aspectos ligados à criação de gado que vão criar problemas de poluição e daí por diante. Então, repara que
eu, de certa forma, gostaria que os países, e nós queremos, que os países que são menos favorecidos, eles ganhem em qualidade de vida. Mas ganhar em qualidade de vida significa você aumentar o consumo. Então, um dos desafios que a gente tem é como é que a gente pega esses países que não são hoje tão desenvolvidos, e nós conseguimos dar uma educação e dar condições que eles tenham crescimento econômico e que sustentem a sua população, sem que eles criem um problema maior de sustentabilidade no planeta. No modelo tradicional, por exemplo, da China e da Índia, está sendo impossível. Eles cresceram talvez 15, 20 vezes nesses últimos anos, mas cresceram de uma maneira tradicional, fazendo fábrica, poluindo. Tudo bem que as fábricas chinesas talvez sejam as mais modernas do mundo, mas ainda assim eles crescem poluindo. É natural que com o desenvolvimento e com a educação eles comecem a se preocuparem mais com sustentabilidade. Modelos como o da Costa Rica, que é um país sustentável, que vive da natureza, também não são fáceis de ser absorvidos por qualquer país, porque depende da natureza, vamos dizer assim, depende daquela riqueza que aquele país tem ali. Então a gente tem um desafio duplo, quer dizer, se eu der desenvolvimento e se eu der, por exemplo, instrução para as mulheres que são da Índia, dificilmente eu vou conseguir resolver o problema da sustentabilidade do planeta rápido. Porque conforme elas vão tendo educação e a população tem mais educação, ela pode até consumir de maneira mais sustentável, mas vai consumir muito mais. Então vou ter uma pressão sobre o planeta também. Então imagina que o desafio da sustentabilidade é um desafio para décadas. Mas a gente tem que começar a agir já, e a gente não está fazendo isso. Então, para ter uma ideia, no final do século XX, a gente tinha 1 bilhão de pessoas que consumiam de maneira mais sustentável, mas consumiam muito. Essas pessoas, elas gastavam 75% da energia do mundo e dos recursos. Né? Isso quer dizer que os países que estão lá destruindo florestas, que é um grande problema tendo mais gente, eles pressionam, mas eles consomem pouco. Então, eu preciso que essa velocidade de redução de consumo, ou de consumo mais coerente, ou de criar maneiras de fazer esse consumo, elas aconteçam mais rapidamente. E a gente tem que entender que o nosso grande problema não está nos recursos que não são renováveis, ou seja, não me preocupa o petróleo. Né? O que nos preocupa realmente são os recursos renováveis, aquele que o planeta desenvolve, que são fundamentais para a nossa existência. Por exemplo, se a gente continuar no crescimento de pesca no mar, do jeito que a gente está pescando, o peso médio dos peixes vai diminuir, a população de peixes vai cair, porque a gente não deixa os peixes reproduzirem na velocidade suficiente. Se nós tivermos o problema de poluição de água do jeito que a gente está tendo, possivelmente a gente não vai ter água para beber. E a natureza, para despoluir essa água, vai demorar muito tempo. Então, repara que o problema da gente está no ar, na água, no peixe, na vegetação, naquelas coisas que a natureza nos provê para que a gente sobreviva. Tá? Então, não é um problema grave os recursos não renováveis, são esses recursos. E a nossa grande preocupação é com essa natureza e fazê-la até ficar melhor, que é uma grande discussão. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa em que eu trabalhava com muitos palestrantes importantes internacionais. Tá? Então, eu trabalhei com o Michael Porter, que é uma das pessoas que está focada em negócios de saúde e de natureza hoje, que é um grande pesquisador de estratégia, talvez o mais famoso professor de estratégia até hoje. Trabalhei muito com o professor Philip Kotler, que também começou a se preocupar muito com marketing social. Fiz um trabalho com ele em Bangladesh. E trabalhei, não vale a pena nem falar o nome, mas um professor menos famoso, mas que ele foi fazer uma palestra na Holanda. E ele estava falando de ambientes renovados. Então, quando você vai, por exemplo, na Disney, em Orlando, tá? E você vê lá tudo aquilo construído, aquilo é um ambiente renovado, aquilo não era assim, aquilo era um mangue. Tá? Então, a ideia dele é justamente essa, que você também pode, muito mais do que deixar a natureza intocada, você também pode fazer da natureza alguma coisa de melhor. E fazer alguma coisa da natureza de melhor é controverso. Nessa palestra na Holanda, por exemplo, os holandeses começaram a brigar com ele. Não, tem que deixar a natureza intocada, tem que deixar a natureza intocada. E quando tem uma discussão dessa, a gente acaba ficando sem argumento. Mas a resposta dele foi brilhante. Ele virou e falou assim, o que é a Holanda?
A Holanda é um país que tem um dique que não deixa o mar entrar dentro dele e que ele cultivou numa área que antes seria alagada pelo mar. Então, a Holanda já é um ambiente construído, tá? Em que a gente fez alguma coisa de melhor sem afetar necessariamente fortemente o meio ambiente. Então, existem essas discussões do que fazer. Como é que a gente consegue diminuir consumo, como é que a gente consegue diminuir população, como é que a gente consegue criar ambientes novos. E essa tem sido a discussão desde a década de 70. Tá? Então, a gente diz de uma fórmula simples que a carga ambiental, EB em inglês, ela é uma equação que depende da população, da afluência, ou seja, da tua capacidade de comprar bens e ter acesso a recursos, e da tecnologia. Então, pelo que a gente viu, para alcançar a sustentabilidade, eu preciso estabilizar ou reduzir essa carga que está aqui. Então, eu preciso que o mundo, tá, na carga total, que está relacionada com a população, que só aumenta a carga ambiental, a afluência a bens, que só aumenta a carga ambiental, e a tecnologia que pode nos ajudar a diminuir essa carga. Eu preciso reduzir ou estabilizar. Para estabilizar, a primeira opção que eu tenho é reduzir a população. Não vou conseguir no curto prazo. Então, eu preciso que pessoas no resto do mundo, como vocês, tenham acesso ao ensino superior e elas possam estudar, de certa maneira, um pouco mais. E, com isso, as mulheres casarem mais tarde, terem menos filhos, e com isso eu vou estabilizar a população. Se eu tentar diminuir o consumo, também é complicado, porque aquelas pessoas do país mais pobres, e mesmo as pessoas mais pobres do Brasil, elas têm que poder consumir mais, elas têm que poder comer, têm que poder se vestir, elas têm que poder ter acesso ao lazer, elas têm que poder ter acesso à educação, que é o que a gente espera do mundo. Então, também eu tenho que repensar a forma dessas pessoas consumirem para consumirem de maneira mais ecológica, melhor para elas. Mas, por último, então, só sobrou uma coisa: como é que a gente usa a tecnologia? Tá? Existem muitos avanços tecnológicos, só que eles são ainda caros. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de uma marca de carro chamada Tesla. Ela tem um carro elétrico. E o grande negócio dessa marca Tesla é baterias. Hoje ela está fazendo baterias que é para você poder usar essa bateria na sua casa. O desenvolvimento de baterias que eles estão tendo daqui a um tempo, se ele conseguir armazenar num custo barato uma quantidade grande de energia, imagina que você vai poder não só carregar o seu carro na sua casa, mas com um moinho de vento ou com energia solar, você vai poder absorver garantir a energia da sua casa e reduzir, por exemplo, o consumo e a geração de energia que é poluente. Mesmo uma hidrelétrica, ela é uma energia limpa, mas ela é muito poluente. Imagina que para você fazer uma hidrelétrica, você tem que escavar, você tem que tirar toda a vegetação, porque se você deixar lá dentro, vai gerar monóxido à beça. Tá? Então, toda a energia, as energias mais limpas realmente são a energia do vento, energia solar. Se você conseguir fazer com que isso aconteça, você reduz mais ou menos 10 a 20% do consumo de energia do mundo. Por quê? Porque a urbanização gasta muita energia. Então, repara que existe aí um desafio muito grande de poder utilizar. Existem outros desafios também. Por exemplo, eu faço um trabalho com a Sanepar, que é uma empresa de saneamento muito boa, que é do estado do Paraná. Nessa empresa, por exemplo, a gente tem água de reuso. O que é água de reuso? É água que saiu de um esgoto, que eles fizeram um tratamento prévio, mas que ela nunca vai ser água potável. Mas ela seria uma água excelente para a sua lavoura, seria uma água excelente para lavar o chão de uma feira, tá? Ela seria uma água excelente para isso tudo. Ela está lá de graça, ninguém usa, tá? Porque ficam preocupados, porque aquela água... Tá? Então, repara que a gente tem que mudar muitas formas de pensar e fazer muitas coisas, para que a tecnologia está aí para nos ajudar, mas a gente vai ter que mudar muita coisa em relação a gente, a nossa forma de trabalhar. E existe um argumento, então, muito forte por aqueles que trabalham com estratégia de sustentabilidade, que as corporações e as empresas que são as únicas organizações com os recursos, com a tecnologia, alcance global e motivação para alcançar a sustentabilidade. Motivação pelo quê? Motivação pelo lucro e pelo crescimento. Então, se elas querem durar muito tempo, elas vão ter que pensar assim. Só que, nesse caminho das empresas, ela tem que passar por 3 estágios obrigatoriamente. O primeiro estágio é reduzir a poluição. Tá? Então, isso quer dizer o seguinte,
que a empresa, a primeira coisa que ela tem que fazer é deixar de jogar no ambiente, tá, mais poluente do que ela tirou do ambiente. Tá? Isso é muito difícil. Acho que quem é mais velho um pouco, se você for mais novo, pode perguntar ao seu pai e sua mãe, pode lembrar o que acontecia em Cubatão, muito pertinho daqui de São Paulo. Tá? Você vai ver que lá era extremamente poluído, tinha uma série de doenças, doenças profissionais, doença para a população à volta, problemas com fetos mal formados, uma série de coisas por poluição da terra, do lençol freático e daí por diante. E ao longo de décadas foi feita uma transformação naquela cidade e hoje você tem um ar muito mais controlado, as empresas até mostrando que os seus efluentes, que é aquilo que sai do seu processo, traz água limpa. Mas repara que foi um processo muito demorado e, sobretudo, não foi uma iniciativa só da empresa. Além da pressão social, houve uma pressão de leis, tá? Ou seja, houve uma pressão governamental para que normas de padrão de poluição fossem atingidas por aquelas empresas que estão ali. Reduzir o nível de consumo seria o segundo aspecto que as empresas fariam. Repara que reduzir o nível de consumo diretamente para a empresa já é uma coisa muito boa. Tá? Por quê? Reduzir o nível de consumo significa a empresa, por exemplo, gastar menos naquilo que ela faz. Tá? Isso quer dizer que ela vai poder fazer mais com menos. Então isso é bom para a empresa, mas também tem um limite, também é difícil. Isso significa pensar novos materiais, novas formas de fazer e daí por diante. E usar tecnologia limpa. Tá? Tecnologia limpa seria você inventar, usar não só equipamentos, mas materiais também e fazer o teu produto de maneira que ele possa estar melhor aproveitado depois que ele sair da tua fábrica. Por exemplo, pensar o carro para reciclagem, como eu falei da BMW, é pensar o carro para ser desmontado e para que os materiais sejam separados facilmente e para que esses materiais separados facilmente, eles possam ser reciclados em fábricas, na própria fábrica ou nas siderúrgicas, o que quer que seja, para que ele seja utilizado novamente e você não utilize um material que venha in natura, que venha da natureza. Não precisa tirar ferro, por exemplo, de Carajás, fazendo um buraco e daí por diante. E, quando você pensa em tecnologia limpa também, tem coisas que te ajudam e que parecem que são grandes sacadas e coisas que estão aparecendo hoje fortemente. Por exemplo, a Nissan tem uma pintura, ele mostra até no carro, ele pinta metade do carro com uma tinta normal, de automóvel, e metade com a outra. Ela tem uma pintura que é autolimpante. Essa pintura autolimpante pode ser usada em prédios, pode ser usada em carros. Imagina que o teu carro com uma chuva, por exemplo, ele vai limpar, não vai sujar. Tá? Então, isso vai reduzir, por exemplo, o consumo de água. Também muda o negócio dos lava-jatos, mas isso faz parte disso, a destruição criativa. Mas só que, na verdade, as empresas não tomam as iniciativas sozinhas. As empresas, elas sofrem pressões. Eu vou dar um exemplo paralelo à sustentabilidade, mas eu estava num conselho que eu fazia parte e o diretor de RH entrou no conselho para explicar o manual de ética da empresa e comportamento. E ele começou a explicar o manual de ética e comportamento. Uma das primeiras coisas que ele falou foi o seguinte: contratei uma consultora para nos ajudar, até aí nada, mas nós fizemos o benchmarking, a gente foi observar os manuais de ética das melhores empresas mais reconhecidas no mercado para fazer o nosso. O que nós fizemos como conselheiros, nós dissemos para ele voltar e rasgar o manual. Por quê? Porque ética é uma coisa que tem que ser característica do lugar, do momento e da própria empresa. Tá? Então você não pode criar um manual para garantir um comportamento que não é o comportamento que é seu, que é genuíno. Então nós resolvemos fazer um trabalho acadêmico que foi feito com uma colega de outra universidade, em parceria, e a aluna estudou manuais de ética de empresas brasileiras e portuguesas. Nós podemos ser parecidos em muita coisa, no idioma, eventualmente, a gente herdou muita coisa do português geneticamente, mas são dois países completamente diferentes. Então nós usamos um estudo mundial que dimensiona a diferença de brasileiros e portugueses e deixa isso claro. Por esse estudo, o que a gente podia dizer é o seguinte: manual de ética de empresa brasileira tem que ser diferente de manual de ética de empresa portuguesa, porque são países de cultura diferentes. Se a cultura ela determina comportamento e se o comportamento tem relação com a ética, o manual de ética tem que ser diferente. Mas, de outro lado, a gente começou a dizer o seguinte: as pressões sociais, as pressões por mostrar aspectos importantes para acionistas,
as pressões de governança, as pressões da Bolsa, fazem com que as empresas tenham seu manual de ética. E esses manuais de ética vêm muito descritos quais são as boas práticas, o que você deve fazer para ter um bom manual de ética. Então, a nossa outra proposição seria, se as culturas dos países vão ser abafadas pelo fato das empresas terem pressões que fazem com que elas fiquem muito parecidas. E a conclusão que a gente chegou é que os manuais de ética das empresas são totalmente parecidos, são quase iguais. E a gente agora começou a observar os relatórios sociais, os relatórios de sustentabilidade. A conclusão que a gente está chegando é que eles são muito parecidos, são muito iguais. Tá? Então, na verdade, o que a gente está dizendo é que a empresa ela não faz isso porque ela enxerga que isso é bom para o planeta. Poucas delas pensam assim, algumas poucas pensam, mas a maioria não. Elas fazem isso porque elas precisam de legitimidade, precisam que a população reconheça, que a sociedade não pressione e precisam que outras empresas a reconheçam também. E então isso quer dizer que a pressão por leis, tá? A pressão por inspeção, a pressão social é que vai fazer com que as empresas consigam chegar lá. Então, quando a gente, resumindo e concluindo, quando a gente pensa em sustentabilidade, existem alguns aspectos importantes para a gente pensar. O primeiro é que nós, como seres humanos, nós somos egoístas. Então, a gente não pensa nos nossos bisnetos e nossos netos. Você jovem, que eventualmente vai casar, você não está pensando no teu bisneto que vai estar aqui no mundo daqui a 80, 100 anos. As empresas também elas precisam dar lucro, precisam dar remuneração para o acionista, a gente tem muita pressão pelo resultado, também tem muita dificuldade em equilibrar curto e longo prazo. Tá? Então, o que eu estou alertando e dizendo para vocês é que uma empresa, para que a gente consiga que as empresas façam um mundo mais sustentável e que elas criem produtos sustentáveis para o consumidor urbano, para o seu consumo dentro de casa, a gente vai precisar uma pressão de legislação e uma pressão social muito grande. A gente também vai precisar de desenvolvimento para os países que são menos desenvolvidos, mas a gente então tem que ensinar a eles a que esse desenvolvimento não seja o desenvolvimento que teve da Revolução Industrial, que foi um desenvolvimento poluente, de extrair da terra. E a gente tem que repensar crescimento. Então, o questionamento que eu fico para vocês é que vocês pensem um pouco com seus professores, tá, em relação aos desafios de sustentabilidade para as empresas e como governo, sociedade e empresa podem caminhar juntos para um Brasil mais sustentável, para um mundo mais sustentável. E uma pergunta específica que eu fico para vocês é que se vocês tivessem que pensar a matriz energética brasileira para sustentar empresas e para sustentar a urbanização, você teria uma matriz energética só calcada em energia hidráulica? Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, incentivo a vocês, alunos da Uninove, a participarem da Escola da Ciência, participarem dos projetos de iniciação científica e, quem sabe, que possam vir a ser estudantes e mestrandos e doutorandos dos nossos programas aqui na universidade. Muito obrigado e até uma outra vez.